Existe uma situação clínica relativamente comum aí dentro dos consultórios de ortodontia, principalmente, onde a gente observa pacientes que não têm um dos dentes ou mais de um dos dentes, né? Então, às vezes até crianças que têm um dente de leite, mas que não caíram num determinado momento, quando era para ter caído. Bom, existem duas situações para casos assim. Uma delas é a agenesia, a não formação do dente, simplesmente por alguma razão, pode ser até genética, né? Então, às vezes os pais, os avós também não tiveram esse dente, mas nem perceberam. Então, a criança não vai ter também esse dentinho. Às vezes também pode ser uma outra situação, uma impacção dentária. O dente está incluso, ele está travado por alguma razão também, que precisa ser analisada individualmente para cada caso. E a gente precisa de um exame chamado radiografia panorâmica, esse exame que você está vendo aí. E é muito simples de fazer, é muito simples para o profissional, para o dentista identificar qual é a situação e existe saída para os dois casos, existe tratamento para resolver as duas situações. Mas muito importante, se por acaso você tem uma criança, um filho, um sobrinho, um neto aí que tem o dentinho de leite, ele não amolece, não saiu, não força a extração desse dente sem antes passar por um dentista fazendo essa radiografia panorâmica. É muito importante, porque mesmo que ele não tenha a formação do dente permanente, é possível manter esse dentinho, dependendo da situação em que ele está e qual é a região, né? Principalmente se for um dente mais posterior, é possível manter esse dente por décadas. Então tem pessoas aí de 30, 40, 50 anos com dente de leite na boca. Não necessariamente você precisa fazer extração para instalar um implante, por exemplo. Sobre a genesia, para você entender, né? Basicamente, quando você vai plantar uma árvore, uma planta de forma geral, você tem a semente e você coloca ela na terra. A genesia é como se você não tivesse a sementinha do dente instalada ali dentro da estrutura óssea. Basicamente, você não teve o germe dentário, ou seja, ele não vai se desenvolver. Ele é mais comumente observado nos segundos dentes de cada grupo, ou seja, dos incisivos, esses dentes da frente, seria o lateral. Em relação ao canino, não é tão comum, há mais para premolares também, você observa o segundo premolar, e para grande sorte de muita gente, a genesia do siso. Eu, no caso, tive essa sorte. Um dos meus sisos não se formou. Então, quando eu precisei extrair, geralmente a gente tem 4, né? 4 terceiros molares. Então, a gente pode ter um em cada hemiarcada, um em cada canto. O último dente, que às vezes nem tem espaço para nascer. Um dos meus sisos não se formou. Então, quando eu fui fazer a extração, eu tirei 3 e não 4. No caso da genesia, se a criança não tem a formação do dente permanente, ele não vai, entre aspas, né, comer a raiz do dentinho de leite. Então, o dente de leite ele pode ficar preso ali, firme e não amolecer. Como eu falei no início do vídeo, nesses casos, se o dentinho não amoleceu, é mais interessante procurar um dentista e nunca jamais forçar ele, né? Às vezes você vai observar de um lado da boca da criança, o dentinho já amoleceu, ele já trocou e nasceu o dente permanente. Do outro lado, o dente está firme, não nasceu nada, não amoleceu, nada aconteceu, nada mudou. Já é um sinal de alerta aí para você procurar o atendimento com o dentista. E sobre o dente impactado, um dente preso lá dentro do osso do céu da boca, o que acontece? Pode ser embaixo também, pode ser em cima, pode ser tanto na maxila quanto na mandíbula. Nesses casos, o dente pode estar 100% formado, completamente certinho, porém ele perdeu a rota. Ele, por alguma razão, às vezes a criança sofreu um trauma, né? Um impacto, bateu a boca, ou qualquer outra situação, o palato atrésico, né? Aquele céu da boca muito fechado, chupa-dedo, respiração bucal, chupa-chupeta por muito tempo, os dentes estão muito mal posicionados. O canino, por exemplo, que é um dos dentes mais comuns disso acontecer, ele está nascendo inclinado. Isso tem alguns riscos também, né? Então precisa ser tratado com um ortodontista, porque se esse dente ficar muito inclinado e entrar em rota de colisão com a raiz de um dente bom ali que saiu normalmente, ele pode fazer uma reabsorção radicular, porque em volta da coroa, ou seja, do dente em si, existe uma espécie de uma bolsa com algumas células que, entre aspas, né, comem o osso. E quando ele encosta na raiz de um dente bom, pode fazer com que a raiz desse dente bom seja reabsorvida. E o dente, numa dessas, nem nasce no lugar certo. Então, precisa da intervenção de um dentista. Bom, então são 3 grandes erros que são cometidos aí por pessoas que realmente não foram informadas com relação a tudo isso que eu estou
te passando agora. O primeiro deles, eu já falei, é tirar o dente sem ter antes feito um exame, um raio-x ou buscado orientação com o dentista. O segundo é aquele clássico, né? Não tá doendo, não tem problema, vamos deixar. De novo, o que eu acabei de falar, pode ser que o dente que está impactado, ele toque, né? Se for o caso do dente incluso, ele encoste na raiz de um dente bom e você acabe tendo que extrair o dente bom e o dente que está incluso, porque daí ele está travado lá dentro e não consegue ser, entre aspas de novo, né? Pescado. A gente consegue trazer ele lá de dentro do osso para colocar ele na oclusão, na mordida. Consegue usar ele normalmente. E em terceiro lugar é você esperar até o paciente se desenvolver totalmente. Então, uma criança que está com uma situação dentária dessas, você esperar até os seus 18 anos para daí então mexer. Também não é interessante, porque quanto mais cedo a gente puder tratar essa criança, melhor. O dente dela vai estar, o osso de forma geral está mais molinho, então a gente consegue trabalhar com outras técnicas, uma expansão da maxila, né? Como tem vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, né? Do Hirax, a expansão da maxila, que favorece muito, tem vários estudos aí já publicados que demonstram que a expansão da maxila favorece muito no tracionamento de um dente impactado, por exemplo, de um canino. Então, nesses casos, quanto antes você levar o teu filho, teu neto, teu sobrinho no dentista, melhor. Mas isso quer dizer que se você tiver seus 30 anos não é possível tratar? Não necessariamente. Talvez seja possível sim, se você tiver uma idade até mais avançada, porém a taxa de sucesso vai ficar um pouquinho mais prejudicada, porque a depender também da posição em que o dente incluso está. Se for um canino que tiver muito deitado ou tiver passado do ponto realmente, onde ele deveria estar completamente, já fica inviável a gente conseguir, ou muito difícil, né, da gente conseguir colocar no lugar certo. Nesses casos, talvez seja de fato interessante considerar a extração do dente incluso e instalação do implante no espaço em que ele deveria estar ocupando. Porém, é interessante que tenha o espaço para a gente poder fazer a instalação desse implante. Nesses casos, não tem como abrir mão da ortodontia. O paciente precisa colocar o aparelho ortodôntico, abrir o espaço, preparar para daí o implantodontista colocar o dente no lugar. Nos casos de tracionamento, né, o que a gente precisa fazer é uma pequena cirurgia, é feita uma abertura do espaço onde o dente está, a gente cola um botão, cola uma pecinha nesse dente e puxa ele, baseando ali na posição que a gente vai definir com o aparelho ortodôntico. É um pouquinho trabalhoso, um pouquinho chato, leva um certo tempo, muitas vezes chega a levar em torno de 1 ano para a gente conseguir um tracionamento bacana ali, e vai depender muito do organismo do paciente. Se tiver uma idade muito avançada, provavelmente esse dente possa estar anquilosado, é quando ele se funde ao osso. É como se estivesse chumbado ali dentro. Então a gente não consegue trazer esse dente e, infelizmente, nesses casos, a extração é a única solução. Mas se for um paciente jovem, a chance de sucesso é muito maior. Mesmo assim, é importante fazer aquela radiografia para a gente verificar qual é o ângulo do dente para definir qual é o grau de previsibilidade. Mesmo assim, não dá para prometer resultado, porque cada caso é individual e a gente precisa avaliar ele de forma bem específica, verificando todas as complexidades e situações que o contexto traz para nós. E agora, sobre a genesia, se não existir o dentinho ali, se não tiver o dente permanente formado, são situações diferentes que podem ser abordadas. A gente pode colocar um aparelho e simplesmente fechar o espaço? Pode ser. Muitas vezes o paciente não tem um incisivo lateral e uma das possibilidades seria trazer o canino para o lugar do lateral e transformar o dente de trás, o pré-molar, em um canino. É uma das possibilidades, não é a minha preferida, porque realmente a parte estética fica um pouco comprometida, precisaria investir em torno de fazer resinas, né, um desgaste maior do dente. Talvez em alguns determinados casos seja mais interessante, porém, se for possível, na maioria dos casos, você considerar a abertura do espaço e instalação do implante, talvez fique mais bonito, né? Pensando na estética também, sempre considerando os dentes anteriores aqui. Com relação a dentes posteriores, muitas vezes o paciente tem a possibilidade de manter o espaço ou fechar o espaço com o aparelho, ou às vezes, dependendo do tipo de maloclusão, fazer uma extração do lado oposto e fechar tudo de forma parelha e nunca ninguém vai saber que você teve essa situação e nem para você vai fazer diferença no longo prazo. Então, o que fazer se você observar numa criança ali que ele trocou um dentinho e 6 meses depois o dente do outro lado, o mesmo dente, porém do outro lado, nada aconteceu?
leva no dentista, faz uma radiografia panorâmica. Se esse dentinho, se esse paciente, no caso, se essa criança está por volta dos seus 7, 8 anos, já começou a troca dos dentes, leva no dentista, faz essa radiografia também, verifica se tem todos os dentes, se está tudo certo. O que eu vou fazer se não tiver? Pelo menos você já vai ter uma noção de não forçar para extrair um dentinho que não tem o dente permanente que vai vir logo em sequência. Então, isso é muito importante, inclusive para orientar o próprio dentista. Porque se você for numa unidade de saúde pública, numa dessas não tem a possibilidade de fazer uma radiografia panorâmica e o dentista pode optar por fazer uma extração por conta da idade, enfim. É sempre bom você ter essa informação, ter esse exame para evitar que alguma coisa aconteça. Então, não extrai dente sem antes fazer um exame radiográfico. Agora, conta para mim se você tem alguma situação como essa na tua família, já viu alguém ou se isso respondeu a tua dúvida ou se ficou alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários, eu respondo todo mundo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like nesse vídeo também. E se você for de Ponta Grossa, no Paraná, minha clínica fica aqui e eu posso atender tanto você quanto teus filhos também, fazer um exame mais minucioso com relação à genesia ou dentes impactados. Isso é um procedimento até comum aqui para nós, a gente já fez vários assim e trabalha dessa forma todos os meses, todo dia aqui, então a coisa vai de uma forma tranquila, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo para você marcar a tua consulta, se for daqui, se não for, te vejo no próximo vídeo. Até mais!